Boa tarde, professor. Essa é a segunda gravação que a outra não gravou o som. É, Apresentando o projeto, partindo da problematização, né? O que é que eu pretendo implementar? Um software focado em apoio a técnicos que trabalham em construção, né? É um problema real que eu estou trabalhando no momento, né? Eu aprendi esse ramo de negócio nos últimos 5 anos de atividade e me deparei com a necessidade. Não tem essa ferramenta no mercado. Existem soluções próprias das empresas, mas não tem no mercado para comercializar. Tem soluções importadas que são caríssimas. Então estou trabalhando nisso. É, o foco, que é quem, aliás, quem é que pode usar isso? São empresas de grande porte ou médio, pequeno porte, que não tem acesso financeiro, não tem capacidade financeira para bancar esses softwares caros ou manter uma equipe especializada nisso. Aí o que é que elas fazem hoje? Bota os técnicos para trabalharem com Excel, Access, né? E aí não existe unificação de controle nem nada. Esses técnicos são a comunidade, que é o foco do meu trabalho aqui. A título de conceitual, né? Aqui é um mapa mental do que é que eu estou implementando. A gente vai controlar aqui documentos, por exemplo, componentes como torres, bombas, tanques, pontes, lajes, etc., né? Componentes de construção. Pretendo atender a área de engenharia, planejamento, suprimentos, né? Aquisição, diligenciamento, estoque, evidência, controle de qualidade e medição, né? A parte de vamos faturar, completou, vamos montar evidência e vamos faturar. Então são áreas bem distintas, mas que têm ligação entre si, né? Estou trabalhando em paralelo no restante do modelo, né? Na parte de regra de negócio, etc. E achei por bem usar isso como motivo de trabalho também para a interfação em máquina, vai ser útil. Né? Então, os pontos como propostos na disciplina, né? Procurei aqui na problematização do problema, nós já vimos lá, comecei a fazer no Balsamp, como aquele primeiro projeto que eu lhe enviei, né? Fiz alguns fluxos, algumas tarefas que devem ser cumpridas, atendidas por esse sistema, só que em linhas gerais, como a gente vê aqui pelo tamanho do conceitual, é muita coisa, né? São muitas tarefas que vão ser atendidas, muitas telas, muita interação, né? E aí não tem como nesse primeiro momento ver tudo, mas o básico, a ideia, como é a interface, isso a gente já vai conseguir ver agora, né? Coisas importantes como drill down, volume de dados, né? Isso aí eu vou procurar demonstrar o jargão técnico. Então vamos começar a olhar nas telas. O drill down eu pensei, isso aqui eu deixei aqui porque eu estava, da outra vez que não gravou o som, eu estava dizendo o que é que eu ia fazer. Então eu comecei a fazer no Balsam, como tinha sido proposto, né, sugerido, mas ele expirou, como a gente vê aqui embaixo. Eu tive que dar continuidade no Pencil, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, usar jargão é o que eu botei aqui, ó, área, frente de serviço, equipe, são os termos que eles usam, né? Esse usuário usa. Facilidade de voltar a qualquer momento. Aqui essa barrinha, né, da migalha de pão, né, trilha de migalha de pão. Um menu. Quando eu fiz aqui no Balsamic, eu usei um layout meio web, né, com accordion, né, então um login aqui, uma identificação. Essa imagem aqui eu não sei mais se eu vou usar ou não, mas é mais para dar a ideia, ó, PDCA, para trazer o cara, o usuário, para a realidade dele. Isso aqui ele usa, isso é uma constante no dia a dia dele. Então ele vai ver, opa, estou bem aqui, né? Conheço isso. Menus, acórdão, sim. Aí aqui, a qualquer momento ele pode voltar, consultar, limpar. Aqui foi onde eu pensei em fazer drill down, né? O árvore é o grid, que seriam as atividades que ele teria para fazer, né? Quantos dias estão em aberto, ou quantos dias ele tem. Os dados elementares e principais para ele poder ter uma noção onde é que ele está. E aí, com um duplo clique, abrir as outras telas, né?
telas de consulta ou de edição e assim por diante. Como eu tinha feito lá na problematização, eu pensei, não, eu boto o grid em cima e aqui eu boto um painelzinho com os dados principais. Só que quando a gente olha aqui no conceitual, a gente vai ver que eu vou trabalhar com coisas de engenharia, coisas de montagem, compras. Então são dados bem distintos que aquele mesmo usuário, aquele fulano de tal aqui que logou, ele vai poder ter num grid desse. Então ele vai ver tudo da área tal naquele intervalo de data. Então pode vir algo de um tipo, outro de outro, onde os dados aqui seriam bem díspares, né? Então essa tela, se ele fosse navegar aqui, ia ficar piscando aqui, de um jeito, outro de outro. Talvez isso aqui diminua e sejam os dados principais comuns, e com um duplo clique ou um botão aqui, ele vai interagir, né, ele vai abrir outra tela, né? E aí, quando eu comecei a pensar nisso, aí eu fui vendo a área de trabalho e tal, aí eu fui, não, vou evoluir. Aí não pude no Balsamiq, aí fui para o Penso. No Penso já está com outra cara, né? Eu já botei aqui o menu para cima, nome de empresa, sistema. Esses dados são menorzinhos aqui e uma área de trabalho maior. Que lembrando da nossa lição lá, que a gente aprendeu na disciplina, a gente tem que ver o que é principal e o que é de fundo, né? O que é que chama mais. Então, o que é mais importante para ele ver, aí, como aqui nessa tela, seria a tela de login. A tela inicial lá, qual é? A tela de login não, a tela de chegada, né? Então, se na inicial a pessoa vai logar, né? Uma vez logado, então mostra isso. Enquanto ele está para logar, ele pode ver lá o gráfico do PDCA, que é meio feito, é só para trazer o cara para dentro. Mas quando ele estiver lá dentro, aí aqui, ó, as tarefas que ele tem novas, quais as que estão em andamento, o tempo que aquilo ali está em andamento, que ele não resolveu ainda, qual a prioridade. E aqui com um duplo clique, né, aí ele abrir para uma tela de interação. Continuando estudando esse trabalho, né, que eu estou desenvolvendo, então eu vi que eu vou ter que trabalhar muito com workflow. Então talvez aqui eu crie telas usando acórdion, né? Eu acho que é aqui que estava acórdion não. Agora complicou minha vida. Acórdion não, desculpa, Tabbox. Para fazer o workflow, né? Aí o cara vai aqui, então cumprir uma etapa, então ele vai ter os dados daquela etapa, deu um avançar, aí vai para a aba seguinte. Talvez isso aqui me ajude a trabalhar melhor o workflow, né? Mas aí eu estou vendo, estou estudando. Estudar a interface realmente não é simples, não é só fazer tela, né? E essa disciplina ajudou muito a pensar nisso, não é só fazer tela. A gente tem que estudar como é que a pessoa, o usuário está vendo. Às vezes a gente como programador, a gente se prende muito na regra do negócio, né? E esquece como é que o usuário vê. Acho que é por isso que tem tanto sucesso. Opa! Então, na problematização nós tivemos o problema, as regras, como a gente viu lá, né? Como a gente já viu nessas últimas semanas, cores, ferramentas, sim, com relação à cor, eu deixei aqui muito neutro, né? Porque eu imagino que aplicar skin ou aplicar tema é que seja interessante. As empresas que eu passei, né, que seriam o foco disso, e outras similares do mesmo ramo, elas dão valor muito à identidade visual. Eu acho que todo mundo quer ver a sua identidade ali. Mas imaginemos como no caso de uma das empresas que eu passei, e todas elas geralmente são consórcios, mais de uma empresa junto. Então tinha 4 empresas, uma com a cor laranja, outra azul, outra cinza e outra verde. Laranja, azul, cinza e verde. Imagine botar esse povo todo numa tela, essas cores todas. Então, talvez seja o caso de criar as interfaces visuais, já pensando em temas, aqueles recursos, né, de quando vai desenhar uma tela, ele já ir lá no recurso e ver cores a serem utilizadas e aí ele aplicar e não deixar desculpa professor, a mensagem ali embaixo que eu esqueci de desligar o browser, não deixar o aplicativo no domínio. Então a ideia não é que o aplicativo tenha uma identidade visual, e sim que ele vista a roupa da empresa,
né? Então, mas aí também não pode ficar muito berrante, né? Então a pessoa que for implantar vai ter esse cuidado de coloração. Já no que diz respeito a componentes, eu acho que a empresa não pode mudar muito essa interface, porque o usuário, como eu expus por aqui, eu acho que foi aqui, o usuário ele está acostumado com aplicativos Office, por exemplo, né? Ele é um usuário sóbrio, ele não vai gostar de ver muita figurinha, muita coisa, né? Animação, coisa desse tipo. Então ele vai pensar ter uma coisa muito prática, muito direta. Ele é muito de pensar número, de projetar, olhar uma coisa mas está vendo o outro. Então a gente não pode distrair esse usuário. Por isso que eu pensei, ó, tem que usar componentes simples do sistema operacional. Então veio bem a calhar quando eu estava aqui no Balsamic, pô, tá legal isso aqui e tal. Mas aí eu vi que eu preciso ter uma visão mais real. Eu acho que o Balsamic me ajudou nesse sentido. Peraí, se eu fosse um usuário daqueles que eu conheço, né? As dezenas de usuários desse que eu pretendo atender, que eu conheço pessoalmente, será que coisa assim, figura assim, seria legal para ele? Aí eu disse, não, isso aqui não está sóbrio. Pra gente, para uma apresentação, isso é legal. Mas aí eu só pá. E aí veio bem a calhar quando eu botei o pencil, que ele é mais secão, né? Parece que ele tem aqui, ele tem as figurinhas, né, mais desenhadas. Mas aí eu só pá, caiu a ficha. Esse usuário ele precisa de interfaces mais secas, né? E aí, como a gente viu na Gestalt, isso aqui na frente é o principal. E quando eu joguei aqui para cima essas informações que são necessárias, porque muito print screen vai servir de evidência e documento, né? Então eu preciso saber que dia hora é, quem é que está usando, qual o sistema, o módulo. Aqui vai dizer fulano de tal está logado em tal projeto, porque uma empresa ela pode ter diversos projetos rolando em paralelo. E aqui é um acesso rápido à tela, né? Opção 32. Ao invés de eu cara ir lá no menu, o menu eu transformei, tirei o acorde e botei para um botão aqui. Esse botão aqui ele abriria um pop-up, né, para enxugar o negócio. Esse pop-up teria toda a árvore aqui. Mas às vezes o cara vai em 2, 3 níveis de menu, mas esse usuário ele é como o nosso antigo digitador, né? A profissão que não existe mais, tem muito código decorado. Então ele chega aqui, tela 25, vai na opção 26, aí clica aqui, aí já abriria aquele processo, né? A tela com o processo, naquele ponto que é permitido, que é possível para ele trabalhar. Bom, eu acredito que é isso, professor. O projeto é extenso, né? E eu procurei colocar tudo o que foi aprendido, né, aqui. Imagino, mas como ainda não, nesse trabalho que eu estou desenvolvendo, ainda não cheguei a pensar como seria a interface para dispositivos móveis, nele sim teria aquelas outras coisas que a gente viu na disciplina, como, por exemplo, aqui eu vou fazer um apontamento da execução de um determinado trabalho, para entender isso aqui. Registro de execução. Então, para fazer o registro de execução no dispositivo móvel, é interessante que quando o cara estiver lá, quando ele clicar naquela ação e ele for informar quem foi que fez, a data e hora que fez, é interessante que ele também tire a foto e guarda a coordenada do GPS, que é aquilo ali, porque aquilo é um documento, aquilo vai servir de evidência para alguma coisa. Então, essa interface tem que ser simples, fácil, né? Mas eu só vou pensar isso mais na frente, viu? Mas basicamente é isso. Fica à disposição para tirar dúvida e saber se realmente é esse o caminho que está bem trilhado. Obrigado.